Olá, meu nome é Cristine Heimbrecht, sou a representante da Cidadania Fiscal na Delegacia da Receita Federal em Florianópolis e estou colaborando com a Gestão Nacional de Cidadania Fiscal no programa Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF. Estou aqui para apresentar as novas regras de certificação dos NAF, que foram atualizadas em setembro de 2024, por uma equipe formada por representantes de cidadania fiscal da 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 9ª regiões fiscais, com supervisão da gestão nacional. Os objetivos dessa certificação são reconhecer os resultados dos NAF em todo o Brasil, no que diz respeito às assistências efetivas ao cidadão e às boas práticas realizadas em benefício da sociedade. Reconhecer a excelência do trabalho da equipe docente na condução das atividades e estimular a participação dos alunos nas atividades que o NAF oferece. E reconhecer o empenho das instituições de ensino na implementação e na manutenção de seus respectivos núcleos. A certificação nacional dos NAF traz incentivos ao aumento de visibilidade dos NAF e ao seu fortalecimento na Receita e nas instituições de ensino superior. Ao programa do Ministério da Fazenda Mulher Cidadã. As atividades de cidadania fiscal a partir da estrutura NAF. A efetividade dos NAF, especialmente em assistências à sociedade, aprendizado prático dos estudantes, realização de boas práticas para além das assistências fiscais nos escritórios e ou canais remotos. A certificação foi baseada em eventos de certificação já realizados pela DRF Varginha, em Minas Gerais, e pela 5ª Região Fiscal, que engloba os estados da Bahia e Sergipe. A revisão do documento referencial da certificação foi realizada por uma equipe de representantes de 5 regiões fiscais, considerando as diferenças regionais e a experiência dos participantes na execução da certificação vigente até esse ano de 2024, identificando assim aspectos de melhoria no modelo referencial e na compilação de dados registrados pelos núcleos. O objetivo foi a simplificação das regras, sua aplicabilidade às distintas realidades no país e seu ajustamento às novas diretrizes da Receita Federal, que contemplam o programa NAF no projeto Cidadania Fiscal, RFB, na extensão e no currículo escolar. A seguir, passaremos a apresentar os procedimentos necessários ao processo de certificação, passo a passo. Como devem proceder os diferentes atores na preparação para a certificação anual? A unidade local da Receita envia periodicamente aos NAF lembretes com os links para informação de assistências e boas práticas. Atende às demandas dos professores e trabalha pela efetividade dos núcleos. Os coordenadores NAF registram as assistências e boas práticas nos links disponibilizados. Se houver boas práticas aderentes às certificações de mérito, Diamante e Rubi, isso deverá ser informado no formulário de registro, destacadamente. E a gestão regional da cidadania fiscal deve, após os registros, aprovar as boas práticas. Isso é feito na planilha LIST da COGEA, localizada no TEMS. Além disso, a gestão regional deve adotar práticas de gestão que fortaleçam os NAF e trabalhem pela sua efetividade. E quais são as categorias consideradas na certificação? As assistências efetivas à sociedade são aquelas realizadas de forma individual, ou seja,
são aquelas que entregam um serviço ou orientação técnica objetiva a um cidadão. Por exemplo, um agendamento de atendimento na Receita Federal, uma pesquisa fiscal, uma orientação sobre um aspecto da DIRPF. As boas práticas são ações coletivas, não direcionadas a uma determinada pessoa e que atingem um público maior, como palestras e divulgação de informações fiscais de utilidade pública. Já a inovação e as aplicações das dinâmicas de conscientização tributária da Receita Federal do Brasil, bem como a adesão ao programa Mulher Cidadã, são consideradas boas práticas destacadas e merecedoras de distinção de mérito, conforme será explicado adiante. Esse é o modelo do formulário que os coordenadores NAF devem preencher para informar as assistências realizadas, de acordo com as regras vigentes no referencial NAF, versão 4.0. O formulário é fornecido pela Gestão Nacional de Cidadania Fiscal e as informações devem ser prestadas até o último dia útil do trimestre, sob pena de não serem consideradas nos relatórios que embasarão a certificação no ano seguinte. O que pode ser informado como assistência pelos NAF? Orientação, auxílio ou ajuda para acesso a serviços da Receita Federal ou de outro órgão da administração tributária, quando prestados ao cidadão de forma individualizada, conforme lista não exaustiva na página 16 do referencial NAF 4.0. A mesma página traz, ao final, uma explicação sobre o que não é considerado assistência, não devendo, portanto, ser registrado pelos coordenadores dos NAF e nem considerado como válido para fins de certificação pelos representantes regionais de cidadania fiscal. E as boas práticas, o que são? São ações que, para além das assistências individuais, disseminem conhecimentos e prestação de serviços de forma coletiva, observados os objetivos do programa NAF e podendo estar associadas a ações de solidariedade, como doação de sangue ou recolhimento de alimentos não perecíveis para doação, por exemplo. As boas práticas beneficiam aos estudantes, aos NAF e à população. E para fins de apoio aos novos núcleos e aos NAF que buscam ideias para suas ações, e para referência aos representantes do programa NAF na Receita Federal, nas páginas 46 a 49 do referencial NAF 4.0, estão listados vários exemplos de boas práticas e sua repercussão na formação dos estudantes, na sociedade, nas instituições de ensino e junto à Receita Federal do Brasil. Como estão estruturados os certificados NAF? Em 2 categorias e em 5 tipos. A categoria geral é referente ao número de assistências prestadas ao cidadão e à realização de boas práticas, dividida em 3 tipos: ouro, prata e bronze. A categoria especial é um reconhecimento por distinção de mérito aos NAF, dividido em 2 tipos: diamante, por inovação e aplicação comprovada das dinâmicas educativas disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil, e rubi, pela realização de ações que observem as finalidades indicadas na Portaria do Ministério da Fazenda 26 de 2023, que instituiu o programa Mulher Cidadã. Nos próximos slides, explicaremos com detalhes os critérios estabelecidos para a concessão dos certificados em cada categoria. Categoria geral, ouro, por assistências prestadas. Serão reconhecidos com certificação ouro os 30 primeiros NAF em quantidade de registros de assistência ao cidadão
em âmbito nacional. Esse critério foi definido devido aos seguintes motivos. NAF Ouro, em geral, realizam boas práticas. Facilitação do trabalho das regiões fiscais. Em 2023 e 2024, nenhum NAF obteve ouro pelos critérios de 18 boas práticas e raras regiões fiscais conseguiram realizar esse acompanhamento. Categoria geral prata. Serão reconhecidos com certificação prata os NAF que, cumulativamente, estejam entre o 31º e o 150º em quantidade de registros de assistência ao cidadão no âmbito nacional. Tenham registrado 250 ou mais assistências no ano base da premiação e não tenham obtido a certificação ouro. Esse critério foi estabelecido porque os NAFs prata, em regra, já realizam boas práticas. Facilitação do trabalho das regiões fiscais. E em 2023 e 2024, poucos NAF obtiveram prata pelos critérios de 12 boas práticas e raras regiões fiscais conseguiram realizar esse acompanhamento. Categoria geral, bronze. Serão reconhecidos com certificação bronze os NAF que tenham realizado pelo menos 150 assistências, ou, num critério excepcional, os NAF que, tendo prestado menos de 150 assistências, tenham realizado, no mínimo, 10 boas práticas. Os critérios aqui estabelecidos consideram: o NAF bronze podem ser NAFs novos, começando as atividades. A facilitação do trabalho das regiões fiscais. E em 2023 e 2024, nenhum NAF obteve bronze pelo critério de 6 boas práticas, com as especificidades definidas, e raras regiões fiscais conseguiram realizar esse acompanhamento. Categoria especial diamante. Ela pode ser concedida ao NAF por apresentação de um trabalho que resulte em inovação, com potencial impacto social positivo, como a criação de lei ou política pública, ou a melhora dos serviços prestados pela Receita Federal do Brasil. Também pela aplicação em 10 ou mais ocasiões durante o ano base das dinâmicas de conscientização tributária da Receita Federal do Brasil, sendo um mínimo de 7 das quais para estudantes do ensino fundamental ou médio. Independentemente do recebimento de outras certificações no mesmo ano, o certificado diamante pode ser concedido em coautoria, um para cada NAF participante. Além disso, um mesmo NAF pode receber mais de um certificado diamante, caso cumpra os 2 critérios previstos. Categoria especial Rubi, Mulher Cidadã. Serão reconhecidos com certificação Rubi os NAF que realizarem iniciativas aderentes à portaria do Ministério da Fazenda 26 de 2023, Programa Mulher Cidadã, Cidadania Fiscal para Mulheres, tendo a participação direta do NAF em benefício de mulheres em situação de risco e de vulnerabilidade social, como mulheres em situação de violência doméstica, catadoras de recicláveis, regime prisional, situação de pobreza extrema, sem renda, sem documentos, moradoras de rua e mulheres LGBTQIAP+. Para obtenção da categoria especial Rubi, o NAF certificado deve ter realizado, no mínimo, 6 ações voltadas às mulheres em situações de vulnerabilidade no ano base. Esclarecemos que o ano base é aquele anterior ao ano da certificação. Semelhante ao que ocorre com a certificação ouro,
A categoria Rubi é independente do recebimento de outras certificações no mesmo ano e pode ser concedida em coautoria, uma certificação para cada NAF participante. Nessa tela, vemos alguns registros de cerimônias de certificação já realizadas pelas regiões e delegacias pioneiras nessa ação de reconhecimento e valorização da parceria entre a Receita Federal e as instituições de ensino superior. Observemos que são muitas as possibilidades de realização de evento, tais como, de maneira regional, com a reunião do máximo de NAF que puderem comparecer ao local da entrega dos certificados, e agendada de maneira a poder contar com a presença do superintendente da região. Ou, de maneira local, quando um ou mais NAF não podem comparecer ao evento regional, podendo ser 100% presencial ou um evento híbrido. Aspectos gerais. A certificação, baseada nos dados coletados em 2024, está sendo nosso piloto nacional para a evolução das premiações regionais em regras compatíveis com a realidade nacional. Foram identificados aprimoramentos necessários no correr do ano e teremos uma transição para regras mais abrangentes e simplificadas. Nessa tela, vemos as definições válidas para a certificação 2024-2025, que estão no primeiro documento publicado com as regras nacionais de certificação. A certificação é realizada pela região fiscal, facultativa para o ano 2024/25 e obrigatória a partir de 2025/26. O acompanhamento das atividades dos NAF é feito pela unidade responsável pela assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. Os NAF serão certificados com base nos resultados registrados e que serão avaliados pela região fiscal. O certificado será emitido de acordo com a minuta disponibilizada pela Gestão Nacional. Vejamos as regras de transição que podem ser aplicadas para a certificação 2024-25, mas não serão mais válidas para a certificação 2025-26. Até 31/12/2024, os NAF poderão registrar assistências em palestras e cursos ofertados de forma coletiva. Em 2025, as regiões fiscais podem emitir certificados nas seguintes hipóteses, caso necessário. Certificados ouro, prata ou bronze, com base em boas práticas, conforme a regra anterior. Ouro, 18 ou mais, prata, 12 ou mais, bronze, 6, conforme especificidade. E certificações diamante por trabalhos acadêmicos ou publicados em concursos, congressos, conforme regra anterior. Aqui, vamos apresentar as regras de transição que podem ser aplicadas para a certificação 2024-25, a critério de cada gestão regional. Nesses casos, um NAF pode receber certificação ouro, prata ou bronze pela realização de boas práticas sem a prestação de assistências e ou receber certificação diamante pela apresentação de estudos ou trabalhos aprovados de acordo com as regras anteriormente publicadas. As regras válidas para a coleta de dados sobre assistência e boas práticas relacionadas aos trabalhos dos NAF a partir de 1º de janeiro de 2025 já se encontram publicadas no sítio da RFB na internet, nas páginas 50 a 53 do referencial NAF 4.0. E essas são as regras válidas para a certificação obrigatória a ser realizada em todas as regiões fiscais em 2026. Para tanto,
Os resultados deverão ser coletados pelas representações locais da cidadania fiscal, junto aos coordenadores NAF, já a partir de 1º de janeiro de 2025. Para a certificação ouro, o NAF deve estar entre os 30 primeiros no ranking nacional em assistências. Para a certificação prata, entre o 31º ao 150º primeiros no ranking nacional em assistências, sendo um mínimo de 250 assistências prestadas ao ano. Para a certificação bronze, 150 ou mais assistências registradas no ano, ou, se menos de 150 assistências, tenham realizado 10 boas práticas ao ano, de qualquer tipo. Para a certificação diamante, o NAF deve apresentar trabalhos de inovação com grande impacto na sociedade, ou inovação capaz de modificar procedimentos na Receita Federal do Brasil. Alternativamente, realizar 10 ou mais aplicações da dinâmica RFB, sendo 7, no mínimo, em escolas de ensino fundamental e médio. E para a certificação Rubi, são necessárias 6 ou mais boas práticas no ano anterior, de qualquer tipo, prioritárias ao público mulher cidadã. Os aspectos gerais da certificação. O período avaliado é o ano anterior àquele da entrega dos certificados. Os certificados são impressos pela Receita Federal do Brasil em papel para diploma ou superior. E a entrega dos certificados é feita no primeiro semestre do ano seguinte à aferição dos resultados, em evento presencial, promovido pela gestão regional e ou local de cidadania fiscal. Aos NAF que não comparecerem ao evento, pode ser feita a entrega presencial ou virtual híbrida, e os eventos devem ser divulgados na RFB pelo Informe-se. Finalizando nossa apresentação, esclarecemos que, além da certificação nacional e obrigatória, outras certificações podem ser realizadas pelas regiões fiscais ou unidades locais, de maneira facultativa e a critério dos respectivos gestores. Esperamos que as informações aqui prestadas tenham sido úteis para o esclarecimento das regras de certificação dos NAF. Se houver dúvidas adicionais, o contato com o representante regional é aconselhável para resolvê-las. Agradecemos a audiência. Somos todos parte dessa receita.